Agora quero que vocês se sentem confortavelmente em seus lugares. Houve certo barulho, pois todo mundo estava tentando relaxar os membros. Dascalos ia passar um exercício. Fechem os olhos. Quero que vocês criem em suas mentes uma cobra. Alguns momentos se passaram e então Dascalos continuou lentamente com uma voz hipnotizante. Segurem com as 2 mãos. Não é tão terrível quanto parece. É um elemental que pode obedecer vocês. Imaginem que vocês estão segurando a cobra pelo pescoço e pela cauda. Ela está se mexendo. Vamos lá. Dascalos falava com ânimo. Vocês estão apavorados. Se eu lhes pedisse para segurar uma cobra feita de ouro inanimada, vocês não ficariam assim. Mas vocês têm medo de segurar nas mãos o sopro da vida. Muito bem, então. Segurem uma cobra de ouro. Agora ficou mais fácil. Ele disse com ironia. Agora eu quero que alguns de vocês façam surgir uma vida. Ela não pode mordê-los, nem machucá-los. Ela é um elemental inocente. Soltem-na no chão e digam em pensamento: nenhuma cobra jamais poderá me machucar. Vocês não precisam mais ter medo de cobras a partir de agora. Esse elemental vai entrar em qualquer cobra que possa machucar você e acalmá-la. Vocês podem usar esse método para domar os animais ao seu redor. Não se esqueçam que nós mesmos somos responsáveis por fazer dos animais nossos amigos. Dascalos tinha falado em várias ocasiões de como os homens fizeram das criaturas da terra seus adversários e que houve um tempo em que ambos viviam em paz e harmonia. Ele disse: se você realmente ama um animal, não importa qual, não precisa ter medo dele. É a nossa hostilidade para com os animais que os leva a nos atacar. Dascalos afirmou que podia conversar com animais, incluindo cobras. Uma vez me descreveu como uma cobra se sentou em cima de uma tela em que ele estava pintando. E como ele pegou um pouco de açúcar, colocou na boca, o misturou à saliva e fez com que a cobra se servisse do açúcar de dentro da sua boca. A cobra não se fez de rogada e lambeu o açúcar. Uma pessoa que teria testemunhado a cena quase desmaiou. Em outra ocasião, Dascalos, aos 10 anos, se escondeu na jaula de um leão de circo para brincar. Ele disse que o leão o convidou a entrar. Depois de adulto, quando já era avô, ele realizou um feito semelhante numa visita a um zoológico britânico. De acordo com seu cunhado que estava presente, Dascalos, como um garoto travesso, conseguiu entrar na cova dos leões e brincou com os animais. Em um momento ele colocou a cabeça dentro da boca de um dos leões. Ele fez isso diante de espectadores horrorizados, e o zelador se impressionou tanto que ofereceu a Dascalos um emprego. Quando nós treinamos para construir elementais vivos e poderosos, podemos realizar coisas assim. Foi dessa forma que Daniel conseguiu acalmar os leões. Daniel criou com a sua mente elementais de leões domesticados e os projetou dentro dos animais famintos no covil. Dascalos continuou enquanto todos tinham fechado os olhos. Agora, imaginem que vocês estão segurando com a mão esquerda uma linda laranja. Pense na laranja mais perfeita possível. Esfregue a laranja na sua mão direita e cheire. Você consegue sentir o cheiro? Você consegue sentir o cheiro. Mantenham esse cheiro nas mãos e visualizem-no na forma mais real possível. Vocês agora criaram um modelo etérico pelo qual a laranja pode tomar uma forma material. Até a próxima aula, eu quero que vocês criem um objeto com suas mentes, 1 ou 2 vezes por dia, por alguns minutos. Concentrem-se nisso. Façam o mais perfeito possível. No início, criem um objeto com uma fruta ou uma flor. Depois, construam uma criatura viva, como um pardal ou um pombo. Mas aqui vai um aviso. Não cometa o erro de um aluno meu que criou um elemental de um cachorro e não conseguia controlá-lo. Essa pessoa, muito ingênua, aprendeu como construir elementais poderosos
e presumiu, de tolo que era, que seria uma boa ideia criar um cachorro com matéria noética para que o animal vigiasse a casa dele e não precisasse ser alimentado. Por 40 dias de concentração intensa, o meu aluno infundiu este elementar com o éter. E chegou a um ponto em que não podia mais controlá-lo. O cão tornou-se tão poderoso que os vizinhos até ouviam os uivos à noite. Você deve saber que, quando um elemental é construído, adquire as características da pessoa que o criou. Se essa pessoa tem antipatia por alguém, o elemental vai atacar esse alvo. Da mesma forma, quando alguém tem pensamentos negativos ou sentimentos contra o criador do elemental, este vai atacar. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Uma noite ele estava desesperado e me procurou. Implorou para que eu o salvasse. Ele não conseguia mais controlar o cachorro que começou a atacá-lo. Com muito esforço, eu consegui dissolver esse elemental. Eu fiquei muito triste, mas não tive escolha e tive que expulsar esse aluno dos nossos círculos. Eu recolhi o hobby branco dele, por assim dizer. Simplesmente o tirei. O hobby branco sempre vai estar próximo dele para guiá-lo por meio dos Aions. Entendam, quando vocês criam elementais de pensamentos, emoção, estão lidando com substâncias divinas, não com argila. A aquisição de tais poderes é uma grande responsabilidade. Devemos fazer experiências, mas temos que ser inteligentes o bastante para criar elementais de pensamento e emoção que vão beneficiar nossos semelhantes e não a satisfazer desejos egoístas. Nosso objetivo é sermos psicoterapeutas, não feiticeiros de magia negra. Que o amor do mais amado esteja com vocês, em suas casas e em todo o mundo. Depois de Dascalos encerrar a aula, eu fiquei alguns minutos na estoa conversando com Iacovos, enquanto a maioria dos outros batiam papo do lado de fora, embaixo de uma videira. Uma mulher de meia-idade, que parecia conhecer bem Iacovos, voltou para a estoa e pediu ajuda dele. Ela estava prestes a passar por uma cirurgia e perguntou se seria possível evitá-la por meio da cura. Dascalos disse a ela que não se preocupasse e que passasse pela cirurgia. Então ele a encaminhou para Iacovos para receber auxílio. Eu presumi que aquilo fazia parte do método de Dascalos para treinar Iacovos na arte da cura, da mesma forma que um cirurgião treina um estagiário. Ela explicou brevemente o problema e o medo que tinha de encarar uma sala de cirurgia. Iacovos tentou acalmar a ansiedade dela com palavras reconfortantes e, em seguida, pediu-lhe para se sentar em uma cadeira. Ele pôs as mãos sobre a cabeça dela, fechou os olhos e respirou profundamente. Permaneceu nessa posição por cerca de 5 minutos. Pense em mim quando estiver prestes a fazer a cirurgia e eu estarei lá, ele disse para a mulher. O que você fez? Eu perguntei curioso depois que a mulher lhe agradeceu e foi se juntar aos outros no pátio. Eu criei um elemental terapêutico, Iacovos respondeu confiantemente. A paciente vai pensar em mim um pouco antes da cirurgia. Quando ela fizer isso, o elemental que eu criei vai ser ativado e agir exatamente como se eu estivesse lá pessoalmente. O pensamento dela vai criar o contato entre nós. Para funcionar, o elemental vai absorver a energia do meu duplo etérico. No que você vai pensar quando chegar a hora? Eu perguntei. Talvez eu sinta um pouco de cansaço ou fique distraído. É difícil explicar. Como você construiu aquele elemental? Eu perguntei depois de ver que a maioria dos alunos de Dascalos haviam ido embora. Eu usei certas propriedades de vitalidade etérica para moldar um elemento que será apropriado para a situação dela. Quer dizer que um elemental terapêutico é diferente do outro? Com certeza, é diferente na forma e na intensidade do desejo que carrega. E o que você fez exatamente quando a mulher pediu a sua ajuda? Criei uma bola de luz branca azulada que projetei no duplo etérico dela. Essa bola de luz vai ser energizada na hora em que a paciente pensar em mim. Parece ser bem simples, eu respondi ironicamente. Não tanto quanto parece. Você precisa se concentrar muito intensamente para criar um elemental desses. Do contrário, ele se dissolve. Vamos, eu disse. Dascalos está nos esperando.